Olá, meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da autoestima, né? Mas antes de falar sobre a importância da autoestima para o sucesso, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o sucesso, né? O sucesso é o que define o sucesso? Como é que eu sei que eu fui bem sucedida numa ação? Como é que eu sei que eu fui bem sucedida numa meta? Então, o que define o sucesso? O sucesso é quando você tem êxito em alguma coisa, né? É quando você tem um resultado feliz, quando você alcançou a sua meta, você alcançou o seu sonho, você alcançou o seu objetivo profissional. Então, conseguir chegar ao fim de uma empreitada, né, de uma meta, de um sonho, realizar, alcançar isso é ter sucesso. E aí, eu comecei a estudar não só a questão do sucesso, a questão da influência da autoestima no sucesso. E o que é a autoestima? A autoestima, ela é quando a pessoa ela acredita em si, ela se considera autoconfiante, né? É uma característica de uma pessoa que valoriza a si mesma, dando-lhe possibilidade de agir, pensar e exprimir opiniões de maneira confiante. Então, é uma pessoa que, quando fala, ela fala com certeza, com clareza, com confiança, né? É como se fosse aquela pessoa que está vendendo o pior produto do mercado, mas ela acredita tanto naquele produto, ela gosta tanto daquele produto que ela vai te passar uma boa imagem daquele produto. Ou o contrário também, ela está te vendendo o melhor produto no mercado e ela vai te passar a confiança que ela tem em usar aquele produto. Então, assim, o quanto aquilo para ela é bom. Então, ela vai te passar essa confiança para que você compre. Então, quando você tem autoestima, você é uma pessoa confiante, uma pessoa que confia em si mesma. E aí, estudando, né, lendo, estudando a história de pessoas de sucesso, o que eu percebi? Eu percebi que a maioria das pessoas de sucesso, elas têm algumas características em comum e que também essas pessoas de sucesso não são pessoas que construíram sucesso do dia para a noite. O sucesso ele não é feito em 24 horas, tá? Então isso também é bem interessante. Não pensa que você vai dormir hoje sem sucesso e amanhã você vai acordar com sucesso. Isso acontece de uma outra forma. Então a pessoa batalha, ela ela usa das características que eu vou falar mais para frente. Essa pessoa batalha pra caramba, né? Focada rumo ao sucesso e uma hora ele acontece, né? De tanto empenho, de tanto desempenho dessa pessoa. Mas o sucesso ele não acontece assim no estalo de dedos. Então, o que é essas características? Uma delas é a autoconfiança. É o quanto você acredita que é capaz de realizar algo. O quanto você imagina que você é capaz de realizar, o quanto você se dedica para realizar aquela ação, aquele desempenho muito bom no que você quer realizar. Então, ter autoconfiança é uma das características das pessoas de sucesso. Para ter sucesso, é preciso ter um propósito. Não dá para viver uma vida sem propósito. E o que é esse propósito? É a grande vontade de realizar algo, de alcançar um objetivo. Então, ter um propósito. Né? Eu vou falar um pouco rapidamente do meu propósito. O meu propósito é essa frase que está embaixo no vídeo: faça a sua vida valer a pena. É, houve uma época, quando eu era bem mais nova, eu ouvi uma história e a partir daquele momento eu fiquei me perguntando assim, né? Se eu fizer X ação hoje, o que isso vai influenciar na minha vida? E se eu não fizer? Eu vou me culpar? Eu vou me responsabilizar? Eu vou ficar. E se teria acontecido o quê? Então, a partir daquele momento, eu comecei a perceber as coisas que valiam a pena, né? Então, fazer a sua vida valer a pena hoje é meu propósito, hoje é a missão da minha vida. Porque quando eu faço a sua vida valer a pena, eu também estou fazendo a minha vida valer a pena.
Então, esse hoje é meu propósito e eu te pergunto, qual é o seu propósito de vida? Né? E eu não estou falando de propósito que é só a vontade de realizar algo só para você, mas que quando você realizar esse algo, isso acaba refletindo também nas pessoas que são próximas de você. Então, pensa nisso aí agora, se você quiser anotar, qual é o seu propósito de vida? Como é que você vai fazer para descobrir o seu propósito? O seu propósito você vai descobrir baseado nessas 5 questões aí. É algo que te traz satisfação? É algo que te traz realização pessoal? É algo que também te traz contentamento, conforto e você vai ter uma vida com propósito. Então você vai unir o quê? Você vai unir uma carreira que você gosta, que você sabe fazer bem. Isso você vai fazer com paixão. Você vai amar o que você faz e você tem vocação para isso, né? E você vai fazer algo que o mundo também precisa disso. Você vai usar também um pouco do seu tempo para fazer isso sem ganhar dinheiro, pela caridade. E o mundo vai te retribuir. Então, um propósito ele é isso. Então, como é que eu me sinto? Como é que eu sei que eu estou fazendo a vida das pessoas valer a pena? As pessoas voltam para dar o feedback de que a última conversa, a última sessão fez pensar muitas coisas, fez refletir. E a sensação que eu tenho de vida com propósito é a seguinte: eu não tenho como descrever em outras palavras, mas é a sensação de sair do consultório flutuando. Então, todas as vezes que eu saio do consultório, eu sei que para aquele dia, para aquela semana, para aquela pessoa, as coisas estão mudando. A pessoa está pensando diferente, ela está vivendo diferente, ela está tendo mais prazer em viver. E eu sei que eu estou feliz por ajudar alguém. E muitas vezes não é só no consultório, não. É um amigo, é alguém que eu conheci recentemente que fala assim, olha, 30 minutos de conversa com você foi um divisor de águas na minha vida. Uau! Então eu estou fazendo a vida das pessoas valer a pena. Esse é meu propósito. Então como é que você vai descobrir o seu propósito? Você vai buscar coisas que você faz bem, você vai buscar a sua paixão, o que você ama, você vai perceber que tudo isso também está ligado com o que o mundo quer, que o mundo precisa, né? Como é que você pode retribuir isso para o mundo? Como é que você pode devolver isso para o mundo? Né? Não estou dizendo que você tem que trabalhar de graça 100%, não. Temos contas para pagar. Mas o que você pode ajudar do seu tempo, do seu dia, da sua hora, para que você possa também ajudar outras pessoas. Isso faz parte do propósito. Então, isso é uma das características também das pessoas de sucesso. Acreditar em você. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Então, se você uma das primeiras coisas que você tem que partir do princípio é que você acredita em você. E que o seu sonho, por mais que as pessoas dizem que vai dar errado, por mais que as pessoas dizem que é besteira, é o seu sonho, é o seu propósito. Então você tem que correr atrás dele, né? Essa foto aí é bem clara, não tinha uma escada e ele tá desenhando uma, ele tá construindo uma. Todo mundo pode dizer, meu, você é louco, que doido, olha. Que história é essa, né? De colocar uma escada ali onde não tem e construir mesmo. Muitas vezes os nossos sonhos, os nossos propósitos, eles não existem. Eles só existem na nossa imaginação. Então, acreditar em você é o primeiro passo. Outra característica das pessoas de sucesso. Elas são muito criativas. A criação, elas nascem na mente, nas ideias, e as pessoas elas começam a esboçar isso, pôr essa criação para o papel. Quantas vezes você já teve uma ideia, deixou para lá e passou um tempo você viu que alguém foi e realizou a ideia que você teve? Poxa, se tivesse feito, estava bem. Se tivesse tocado essa ideia para frente, eu estaria bem agora. Então, assim, seja criativo, que também é uma das características de sucesso. Se você quiser anotar
as características de sucesso é ter autoconfiança, que eu já falei, acreditar em si mesmo, ser criativo. Mais uma característica aí, tenha empatia. O que é ter empatia? Ter empatia é colocar-se no lugar do outro, né? É muito complicado quando você fala mil coisas, às vezes até magoa as pessoas, e você não percebe que se você estivesse ouvindo o que você está dizendo para o outro, do outro, você estaria muito chateado. Então, é importante perceber, entender que as pessoas de sucesso, elas o tempo todo estão lidando com muitas pessoas. Elas estão o tempo todo em almoço, de reuniões, elas estão o tempo todo em jantar, que é reuniões, e mesmo que não for reunião, mesmo que não for a trabalho, ela está ali tendo contato com outras pessoas, ela precisa ser empática, ela precisa se pôr no lugar do outro, ela precisa ter a sensibilidade de perceber, entender também o que o outro quer, o que o outro precisa. Não é que você vai ser adivinho, mas saber se pôr no seu lugar e se pôr no lugar do outro também. Essa é mais uma característica das pessoas de sucesso. Autocontrole. Bom, essa foto do autocontrole é uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, e essa pesquisa que fizeram aqui no Brasil uma outra versão com brigadeiro, porque marshmallow não é tão famoso aqui no Brasil como brigadeiro é pra gente. Essa pesquisa foi mais ou menos assim. Levavam uma criança para a sala e falava para a criança assim, olha, se você esperar 15 minutos, você vai ganhar outro marshmallow, ou seja, 2, além desse daqui. Se você comer, quando eu voltar daqui 15 minutos, você não vai ganhar o segundo marshmallow. Qual que era a experiência? Para verificar se as crianças iam querer ganhar o segundo marshmallow e se elas iam ter paciência, autocontrole para esperar, ou se não. Então, o que perceberam depois com o passar do tempo? Todas aquelas crianças que tiveram autocontrole, esperaram os 15 minutos e ganharam o segundo marshmallow, essas crianças se tornaram adultos mais flexíveis, adultos mais resistentes, adultos que sobreviviam mais fácil às frustrações da vida, porque tem muitas frustrações na vida, e eram adultos que se tornaram com autocontrole muito maior, e que isso com certeza faz uma grande diferença na vida pessoal e profissional. Então, quis contar um pouco dessa história, que eu acho que vale muito a pena essa questão de você ter autocontrole, de você não sair por aí explodindo, gritando, muitas vezes sem entender o que está acontecendo, já tirar uma conclusão precipitada. Então, ter autocontrole também é uma característica das pessoas de sucesso. E cooperação. Claro, ninguém faz sucesso, né, nesta vida, neste mundo, sozinho. Eu acredito que não existe. Por mais que eu gosto de pensar nesse exemplo que, assim, muitas vezes os cantores, eles largam a banda e vão seguir carreira solo. Qual que é a diferença? Ele não canta sozinho, porque não existe essa questão do cantor cantar sozinho, ele precisa de guitarrista, de bateria, ele precisa de outros instrumentos. Então, ele leva o nome dele, né, cantando solo, porém tem uma banda, né, que está ali ajudando ele, que está com ele, porém a banda não tem tanto nome quanto ele. Embora eu perceba e já vi algumas entrevistas que são todos muito amigos, muito família, estão todos muito juntos. Então, assim, sozinho você pode até chegar, mas quando estamos juntos vamos muito mais longe. É importante não só você pedir ajuda, como você ajudar, né? E como todos fazer parte de uma equipe, de uma cooperação mesmo, de uma ação em conjunto. Eu gosto muito disso. Então, ser equipe, estar junto com outras pessoas, né? Não fazer parte, o ideal é não fazer parte do bloco do eu sozinho. O bloco do eu sozinho ele não vai funcionar muito. Então, grande parte das pessoas de sucesso tem muita gente envolvida ali para fazer aquela carreira dar certo, tem muita gente ali
que cuida de coisas em específicos para que a pessoa faça o que tem que fazer. É a mesma coisa de um atleta. Então, tem muita gente que está por trás do atleta no sentido, um cuida da dieta, outro cuida dos exercícios, outro cuida das contas para ele não se preocupar. Então, a preocupação do atleta é treinar e superar os seus desafios, seus limites. Ele não vai ficar preocupado com outras coisas. Então, existe uma equipe que o apoia. Então, todo grande líder de sucesso tem uma grande equipe por trás. Então, é importante você estar aí em conjunto com outras pessoas também. Outra característica das pessoas de sucesso são flexíveis. Né? O que é ser flexíveis? Eu gosto muito de pensar de que existe uma pedra no meio do caminho e que somos água. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar quebrando pedra, vai ficar batendo cabeça na pedra dias e dias e dias até quebrar a pedra para passar? Não, né? Qual que é a melhor opção? Contornar. Então, você vai contornar a pedra e vai seguir adiante, como a água faz. Então, ser flexível é importante, ter o jogo de cintura, é importante ouvir a opinião dos outros, é importante dar um passo atrás e ver que existem outras possibilidades, né? Que o objetivo pode ser o mesmo, o caminho pode ser outro, mas que é importante ser flexível. Pessoas de sucesso são muito flexíveis. É importante ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes, o que você viu, o outro não viu e ele tem um ponto de vista tão diferenciado, tão melhor que o seu, que a solução já está muito mais fácil e rápido, tá? E também, uma das características das pessoas de sucesso é faça aos outros o que gostaria que fosse feito com você. Né? O que é isso? Se você gosta de ser bem tratado, de ser tratado com educação, de ser bem recepcionado quando você chega num restaurante ou quando você chega para conhecer um lugar novo, trate as pessoas da mesma forma. Né? Tratar as pessoas como se fossem inferiores ou como se elas fossem que não têm importância, não é legal. Eu vou ler aqui o que está escrito no quadrinho. Por que você sempre está tão disposta a me criticar? Acho que tenho um talento especial para encontrar defeito nas pessoas. Mas, e os seus defeitos? Tenho um talento especial para ignorar todos eles. Então, assim, se você critica o tempo todo as pessoas, e quando as pessoas chegam a você e falam críticas ou falam de coisas que você não gostou, né, não se sinta assim, não permita que isso aconteça. Então, toda vez que você for fazer uma crítica, e ela seja construtiva ou não, né, se coloque no lugar do outro, faça com o outro, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Porque se você estiver fazendo com o outro o que você não faria com você, tem alguma coisa errada aí. Então, outra característica das pessoas de sucesso é isso, é tratar os outros como gostaria de ser tratado. Relacionamento versus comunicação. Não dá para ter sucesso se você não tem um bom relacionamento com as pessoas. Não adianta você ficar o tempo todo no canto, sozinho, isolado. Não tem como ter sucesso dessa forma, até porque você não consegue mostrar o seu talento, mostrar as suas habilidades, a sua capacidade. E comunicação. É importante você se relacionar com as outras pessoas. É importante você estar adepto a isso. Você fala assim, eu quero fazer sucesso, mas eu odeio estar com pessoas, eu não quero estar com pessoas, eu não curto muito isso. Então, repensa, vê se o que você quer realmente é esse tipo de trabalho, né? Então, assim, ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento, isso não quer dizer que você precisa levar a pessoa todos os dias para sua casa. Não é isso, mas que você tenha boas atitudes, boas conversas, você tenha temas interessantes para até discutir com as pessoas, até para trocar ideias e informações. Então é importante. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de agregar muito. Eu nunca vejo um curso ou um treinamento que eu faço só como aquele valor agregado. Geralmente, eu conheço pessoas maravilhosas em cursos e treinamentos e essas pessoas acabam contando experiências, contando dificuldades às vezes, ou até passando
pontos que eu posso me desenvolver melhor, elas conseguem perceber coisas que talvez eu não percebi, e eu sempre agrego isso. Nossa, aquele curso, o curso talvez não foi tão bom, mas as pessoas que eu conheci lá foram excepcionais. Então eu tenho muito isso, de ter conhecido pessoas maravilhosas que foram, que são pessoas importantes na minha vida, porque eu conheci naquele curso. Então pensa nisso, ficar trancado no seu cantinho não é legal. Outra característica de sucesso é desenvolver-se. Então, como é que você faz se desenvolver-se? Eu vou falar aqui de 3 coisas básicas, que é fazer treinamentos, cursos, estar em contato com pessoas que estão na mesma vibe, ou na mesma pegada, ou no mesmo ritmo de querer crescer, de querer sucesso, começar a estudar as pessoas que se destacaram no ramo que você tem interesse, né? Então, não sei qual que é o seu ramo, mas começar a ver o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão lendo, o que elas estão estudando, e correr atrás e fazer isso também, estudar e absorver essa informação e ler, né? Ler muitos livros. A dica aqui é liderança, é pessoas de sucesso. Eu adoro ler histórias de sucesso. Eu adoro ler porque o que acontece? Quando a pessoa faz sucesso, todo mundo fala mais ou menos assim. Grande parte das pessoas falam isso. Ah, fulana chegou lá porque é bonita, ah, fulana chegou lá porque tem parente, fulano chegou lá porque não sei o quê. Nunca é a capacidade da pessoa. Poxa vida, né? E aí, quando você estuda a história dessa pessoa, você descobre que essa pessoa ralou pra caramba, estudou, desenvolveu e treinou e fez acontecer. Então, é uma pessoa que batalhou para estar lá. Claro, pode ser que outras pessoas não conseguiram dessa forma, mas eu tô falando de pessoas de sucesso. Então, assim, é importantíssimo, né? Ler muito sobre o assunto, ler muito sobre o que as pessoas estão fazendo. E aí eu tô trazendo para você aqui essas perguntas. Quantos livros você já leu sobre liderança, sobre líderes de sucesso, sobre autoconhecimento? Né? Então, essas 3 perguntas, elas são chaves, anota aí. São chaves para que você comece a buscar, né? Porque se você está aqui hoje nesse congresso que tem a ver com liderança, com líderes de sucesso, né? Como é que você pode ser um líder melhor? Estudando sobre liderança, fazendo treinamentos, cursos, lendo, estudando muito sobre autoconhecimento, o que as pessoas que são bons líderes, o que eles fazem, o que eles fizeram, onde foi que eles estudaram, quem que eles conheceram, né, com quem que eles andam conversando. Então, buscar essas informações, anotar tópicos e começar a desenvolver aí. Então, não adianta querer ser um bom líder se você não está se desenvolvendo. Liderança é estudo, é treino, é prática, é batalha, né? Então, sempre as coisas estão mudando. Como ser um bom líder agora na época da crise? Né? Então, às vezes, o melhor líder, ele fica meio que sem saber o que fazer, porque estamos em crise, né? Um bom líder de vendas, que as vendas, creio eu, que caíram bastante, né? Por mais que ele é o melhor líder da empresa, ele precisa ter ali cartas na manga para manter a equipe com energia, com gás, com vontade de querer vender, né? Mesmo que não tenha quem queira comprar. Então, é preciso estar sempre se atualizando. E aí eu vou falar um pouco também de autoconhecimento, que é uma grande característica de líderes do sucesso. Então, o que é o autoconhecimento? Você precisa definir comportamentos, né, que são o alvo para mudar. O que você precisa mudar? O que você percebeu que o líder que está em primeiro lugar no ranking da sua empresa faz e você não? Você precisa observar esse líder. Você precisa buscar feedback. Eu vou falar bastante do feedback depois, nos próximos slides. Você precisa pedir para as pessoas dar opinião sobre o seu trabalho, sobre o seu comportamento, sobre você. Pode ser que você não goste muito desse feedback, mas é importante para crescer e para se desenvolver. E você precisa adotar novos comportamentos, que esses comportamentos são a mudança. Então, você precisa buscar fazer o que os outros já estão fazendo e estão lá no ranking de primeiro, segundo lugar, aí onde você trabalha.
E você precisa internalizar as mudanças comportamentais. Isso é o quê? Fazer esses comportamentos diariamente se tornarem hábitos, porque a partir do momento que você começa a focar nesses comportamentos novos que você precisa mudar, que você quer mudar, você precisa fazer com que eles se tornem hábitos na sua vida, né? Então, é um passo por vez. E falando de feedback, o que é importante no feedback? É importante que através do feedback você pegue tudo aquilo que a pessoa está dizendo para você, está falando, que você muitas vezes não está vendo, não está percebendo, e você use isso a seu favor. Então, o que é interessante? O que você sabe a seu respeito? Né? Isso são coisas que você sabe que você faz bem, você sabe e conhece as suas habilidades. O que você não sabe a seu respeito? Então, são coisas que muitas vezes você mas você ainda não percebeu. E os outros já perceberam. Acontece muito de pessoas ter cargo de liderança, se destacarem como líder, mas mesmo assim esse tipo de pessoa não se acha, não acredita que é um bom líder, não se vê nesse papel de líder. E tem outros, o que os outros conhecem a seu respeito também, né? Será que tudo que você será que todo mundo sabe a seu respeito? Todas as suas habilidades, as suas qualidades, tudo que você faz muito bem, os seus conhecimentos? E o que os outros desconhecem a seu respeito? Então, provavelmente você deve ter algumas habilidades que os outros não sabem que você tem essa habilidade. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Hoje, por exemplo, eu sou extremamente apaixonada por Photoshop. Adoro essa parte de trabalhar com folders, com banners. Então, eu adoro fazer esse tipo de trabalho, mas nem todo mundo sabe que eu gosto e que eu faço, né? Então, eu sou apaixonada pelo Photoshop, mas muitas pessoas desconhecem isso a meu respeito, elas não sabem. Então, por que é importante o feedback? O feedback, ele é importante para que você consiga criar um norte para você, né? O que eu ainda tenho que aprender que eu não sei? O que eu tenho, mas eu preciso melhorar, né? O que as pessoas precisam saber a meu respeito que elas ainda não sabem. Então é importante você ter o feedback porque ele vai meio que te ajudar nas mudanças, nas transformações que você precisa fazer. Então isso que é interessante. Eu te pergunto, qual que é a importância da autoestima para o sucesso? Eu falei várias características das pessoas de sucesso. Autoconhecimento, autoconfiança, ser flexível, ter um propósito, desenvolver-se, né? Sempre estar estudando, buscando melhorar aí nos conhecimentos, ser criativo, acreditar em você, ter empatia, cooperação e autocontrole. Por que eu falei de todas essas características? Porque a base de todas essas características é a autoestima. Porque se você não confia em você, como é que você vai ter autoconfiança? Como é que você vai ser flexível para repensar ações? Como é que você vai ter um propósito? Se você não confia em você, para que você vai ter criatividade? Para que você vai ter planos, ideias, né? Se você não confia em você, você não tem empatia, não tem autocontrole, não tem cooperação, não consegue desenvolver, não consegue buscar um autoconhecimento. Então, a empatia, ela é importante para o sucesso porque ela é a base de grande parte, tem muitas outras características de pessoas de sucesso, mas eu acredito que essas são as principais. Então, a autoestima é a base para essas características que pessoas de sucesso têm. Então, se você não tem autoestima, você fica muito ilhado, você acaba não tendo ação, você acaba se sentindo inseguro demais para dar uma opinião, para dar uma ideia, para fazer um curso. Como é que eu vou fazer um curso no meio de um monte de gente que eu não conheço? Então, a autoestima é a base para o sucesso. E aí, essa é a minha frase, que é o meu propósito hoje de vida, faça a sua vida valer a pena. Essa frase, ela tem um sentido muito grande para mim. Fazer a vida valer a pena é hoje, é todos os dias,
não só pensar no futuro, mas o que eu estou fazendo hoje para que eu consiga realizar algo mais para frente. Então, são pequenos passos, eu sempre falo muito disso. Nunca pense que você vai chegar lá na reta final com um passo só ou sem esforço. Então, assim, cada dia você pode fazer uma pequena ação, né, desenvolver uma pequena característica em você que vai te levar rumo ao sucesso. E você pode se perguntar mesmo, né, o que que eu fiz hoje que está fazendo esse dia valer a pena? O que que eu fiz hoje que vai me impulsionar amanhã para fazer algo melhor? O que que eu posso fazer para valer a pena? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu sou psicóloga clínica, eu sou practitioner em PNL, amo programação neurolinguística, sou coach também. Hoje eu atuo no consultório com atendimentos individual ou em grupo e também atuo com palestras e treinamentos. O meu apelido é Cissa Geller no Facebook. Você pode procurar aí as minhas páginas, meu e-mail e o meu site. Fique à vontade para fazer perguntas, para mandar e-mails. E eu espero que você tenha aí adquirido novos conhecimentos rumo aí ao sucesso na liderança. Obrigada.